Oi, amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente vai vir com mais uma aulinha para vocês, gente, de ganache cake. Porém, eu já tenho um vídeo aqui com uma receita e hoje eu vou fazer uma receita nova aqui para vocês, tá? Vou passar os ingredientes para vocês, o modo de preparo é tudo a mesma coisa que a gente fez no outro vídeo, certo? Eu fiz a minha ganache faz aproximadamente aí uns 40, 50 minutos. Mas se na tua cidade estiver muito quente, você pode deixar um pouco mais, tá? E como aconteceu no outro vídeo, gente, na hora que eu fui preparar a receita, a minha ganache ficou gordurosa, ficou meio talhada, mas eu só deixei aqui descansar, ó, e vocês podem ver que ela já voltou ao normal, tá? Então, a receita para essa ganache aqui, gente, eu utilizei 1 kg de chocolate fracionado. Se você quiser fazer com o puro também pode ser, tá? Chocolate fracionado. Só que assim, gente, eu não vejo necessidade de vocês estarem utilizando chocolate puro, porque a gente tá falando aqui de cobertura. Então, podemos usar uma cobertura, né? Pra tá cobrindo o bolo aí, por quê? Porque a cobertura vai trazer mais segurança, mais resistência por causa do calor e tudo mais, ok? Então, usei 1 kg de chocolate fracionado, utilizei 180 ml de chantilly, temperatura ambiente. Se o teu chantilly, o que você tiver, só tiver gelado, tira, deixa fora da geladeira para sair o gelo e daí depois você coloca na receita. E utilizei aqui, gente, 15 gramas de emulsificante, tá? Então, aqui eu vou separar, a gente vai tingir o nosso... que eu vou fazer um bolo que eu vou utilizar 3 cores, então eu vou separar 3 partes aqui e vou deixar um pouco branco para mim fazer uma pré-selagem no bolo. Ok? Então, anotem a receita aí, depois também fica no box de informação aqui embaixo, gente, a receita da ganache pra vocês, tá? O bolo que a gente vai fazer vai ser um bolo de 15 por 15. Então, provavelmente eu vou estar utilizando aí toda essa quantidade de ganache, tá? Não sei dizer ainda se vai tudo, mas aí vocês acompanhem aí no vídeo. Mas se sobrar, não tem problema, vocês já sabem que vocês podem guardar aí na geladeira por até 30 dias aí, num potinho fechado, e depois só esquentar no micro-ondas, aquecer de pouco em pouco, lá de 10 em 10 segundos, e fica pronto para vocês utilizarem de novo, certo? Vou fazer corante, lembrando que para ganache, né, como eu falei no outro vídeo, pode ser corante em gel, não precisa ser corante só para chocolate. Vou usar rosa, amarelo e azul, porque o nosso bolo vai ser um bolo de unicórnio, certo? Então, vocês prestem atenção aí, eu só vou tingir aqui e vocês vão acompanhando o nosso vídeo. Então, amores, olha só como é que fica cremosa, tá? Vocês precisam colocar um pouquinho de força aí, gente, porque, ó, apesar dela tá bem maleável, mas a gente precisa bater bem pro nosso emulsificante agir bem e ela ficar, ó, cremosa. Não tem essa de, gente, eu vou colocar mais, mesma de creme de leite, né, que é a receita com creme de leite. Eu vou colocar mais creme de leite ou mais chantilly para ficar mais mole, para ficar mais fácil de aplicar. Gente, não vai funcionar, tá? Não adianta vocês querer facilidade na hora de espatular ali e botar mole demais, porque vai escorrer do bolo e ela não vai ficar firme, certo? A receita tem que ser essa, tá bom? Então, é isso aí, ó. Por causa do emulsificante, a nossa ganache, ela fica bem airada, tá? Fica melhor da gente aplicar no bolo. Aqui eu fiz um pouco a mais de azul, porque a cor... que vai predominar no bolo vai ser o azul, então eu fiz uma quantidade maior de azul, tá bom? E agora a gente vai passar para a cobertura do nosso, cobrir o nosso bolinho aí, espatular, e vocês prestem atenção aí. Então, aqui o nosso bolo é 15 centímetros de diâmetro com 15 de altura, tá? Vocês podem ver que tem um caninho aqui no meio, porque o nosso bolo eu fiz
5 discos de massas e 4 camadas de recheio. Passei um pouquinho de ganache aqui para fixar. Centralizo o bolo, vamos desenformar. Então, amores, como o nosso recheio é um recheio de brigadeiro gourmet, bem firme, vocês podem ver que aqui no meio tem um disco, tá? Então, a minha cliente vai vir, ela vai cortar, ela já sabe, eu já informei para ela na hora do orçamento. Ela vai cortar até aqui, consumir o bolo de cima, ela vai remover o disquinho e cortar a parte de baixo, tá? Coloquei aquele caninho no meio ali, coloquei só um, porque o bolo é de 15 por 15. Se vocês forem fazer 15 por 20, 15 por 25, vocês coloquem mais caninho distribuído, como se vocês estivessem estruturando um bolo de andar mesmo, tá? A gente já tem no canal um vídeo ensinando a fazer essa estruturação aqui. Então, aquela ganache que eu separei ali sem tingir, ó, eu botei no micro-ondas, deixei ela mais molinha pra gente fazer a pré-selagem do nosso bolo aqui. Tá um pouquinho gordurosa, meio querendo separar aqui as partículas aqui, né, de gordura do chocolate, as coisas, mas eu vou tentar colocar assim. Se caso não der, tem que deixar descansar um pouquinho, tá? Porque provavelmente no botar no micro-ondas eu aqueci demais, ó. Tá vendo? Daí vocês deixam descansar que já volta ao normal. Então, amores, já fizemos a nossa pré-selagem. Agora a gente vai fazer as camadas com a ganache colorida. E, ó, vocês podem ver que nem terminou de secar ainda, ó. Que funciona, tá? Nossa receita deu super, ó, super certo, tá bom? Então, o passo a passo aqui, gente, da aplicação vai ser a mesma maneira que eu decoro os bolos de chantilly ou chantininho, né? Vou aplicar com a manga. Com certeza, quando você estiver aplicando, se na sua cidade a temperatura for muito fria, vai endurecer rápido. Se o teu bolo estiver gelado, vai endurecer rápido. Você aplica, alisa. Se viu que já tá firmando, você vai pegar um secador, que você vai usar só para isso, ou um soprador térmico, né, que você usa só na cozinha, e você vai aquecendo e vai passando a espátula. Vai aquecendo, vocês vão ver aí no vídeo como é que eu vou estar fazendo, tá bom? Teve gente que no outro vídeo falou, ai, que ruim, tem que comprar um secador só para isso. Ou, ai, que trabalheira, tem que ficar esquentando. Gente, quem quer evoluir tem que se dedicar, precisa de esforço, precisa de dedicação, quem quer inovar aí, né, nas técnicas, nas tendências, tá bom? Então, se você não acha que não vale a pena, se você tem condições de investir num secador ou num soprador térmico, invista. Se você não tem, como eu falei, vocês podem estar utilizando as espátulas de textura ou as espátulas para alisar o bolo, as de inox, né, aquelas de aço, daí vocês aqueçam ela numa água quente, tá? E vão passando que também vai dar certo, ok? É isso daí, vamos lá então. Então, amores, essa cobertura, essa ganache cremosa aqui, ela ficou boa até para vocês fazerem blindagem de bolo, tá? Que, tipo assim, se vocês fossem fazer um bolo com chantininho, né? Com chantilly, vocês poderiam ter feito essa pré-camadinha ali, ó. Ela super funcionou, tá? Ficou muito boa, gente. Essa receita é maravilhosa, tá? Quero pedir para você aí que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like de vocês, ativa o sininho de notificação para todos, compartilhe os vídeos, porque assim você ajuda no crescimento do nosso canal, né? E tá ajudando aí a alcançar milhares de pessoas no mundo todo aí, para estar participando das nossas aulas, das nossas dicas aqui, que é muito importante, que vai fazer a diferença na vida de todas as pessoas. Gente, o processo aqui, vocês podem aplicar o chantininho, a ganache de vocês e tá alisando para depois passar a espátula, que fica mais fácil, tá? Dessa vez aí eu fiz direto aí, mas o próximo bolo que eu fazer com a ganache cremosa, eu vou primeiro alisar para depois fazer a textura, porque eu acho que fica melhor.
tá? Então, o processo é esse aí, gente. Tem gente que reclamou, falou que dá muito trabalho, tem que ficar ligando o secador, mas quando a gente trabalha com chantilly ou chantilly, também a gente não pode, né? É um serviço que dá um pouquinho de trabalho também, se às vezes você não acerta, você não pode ficar passando muitas vezes a espátula, porque acaba ficando poroso e tal, né? Então, assim, gente, é um trabalho diferenciado, né? Para quem quer ter uma cobertura aí firme, que o teu cliente pode encostar com a mão, pode pegar, que não vai ter perigo de ir no transporte, né? Então, invista aí, compre um secadorzinho ou compre espátulas de textura aí e de alisar de metal, que você pode estar aquecendo também e tá alisando o seu bolinho, e você vai ver que vai valer super a pena, porque você vai ter um diferencial aí para estar entregando para o seu cliente, principalmente quem não gosta de trabalhar com pasta americana. Esse bolo, gente, coberto com essa cobertura, pode ficar aí por volta de 5, 6 horas fora exposto, né? Desde que não seja debaixo de sol, né? Que não vai derreter, tá? Ele pode começar a amolecer um pouquinho, mas não vai ter aquele perigo de derreter e desabar o seu bolo, tá bom? É muito seguro. Então, aí eu tô aplicando meu unicórnio, gente, aquele processo, peguei o desenho, recortei na pasta americana e agora eu tô montando o meu unicórnio. E nessa mesma técnica aí vocês podem fazer com qualquer personagem, gente. É só vocês olharem o desenho e ir reproduzindo. Tenho que trazer aqui para vocês, né? Isso daí passo a passo, mostrando para vocês novamente essa técnica aí para fazer um diferencial, né, gente, para vocês se destacarem aí com os clientes de vocês e vender muito, fazer muito sucesso, até mesmo para fazer os bolos de família dos seus filhos, seus netos, afilhados, né? Que vai ser uma bênção na vida de vocês aí, porque vocês vão se destacar com um diferencial de não trabalhar somente com topper de papel. Ok? Aí eu tô usando uns coraçãozinhos, gente, que eu usei cortadorzinho da Blue Star, coloquei um plásticozinho em cima para recortar ele ficar todo redondinho. E coloquei um espaguetinho, gente. Sempre que for aplicar pecinhas no bolo de ganache, de pasta americana, pecinhas pequenas, por favor, não use palitinho de dente, porque é muito, muito, muito perigoso, tá? Usem espaguetinho, que não tem perigo se a criança pegar e comer ali, tá? Então, para colar peças no bolo, seja de pasta americana, seja de chocolate ou de topper, vocês podem aquecer, que a pecinha vai grudar, vocês podem estar usando chocolate para grudar ou até mesmo uma ganache, tá bom? E olha só. Então, amores, aqui está o resultado do nosso ganache cake. Mais uma aulinha para vocês. E, gente, olha só, a minha mão tá limpa, tá? Olha só, ó. Consegue chegar bem pertinho aqui, cameraman? Ó. Tá vendo, gente? Super firme, essa receita está super aprovada. Numa próxima ocasião aí eu trago para vocês eu preparando ela, mas é só vocês seguirem ali o mesmo passo do preparo da nossa outra receita, tá bom? Que aí vocês vão conseguir o mesmo resultado. Ok? Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!